Tem alguma coisa de muito errado acontecendo na minha vida? Esse foi um dos questionamentos que eu comecei a fazer na minha caminhada cristã de mais de 20 anos. Eu não aceitava, alguma coisa não estava andando como um mando figurino cristão. Desemprego, falta de saúde, questões emocionais, estruturas abaladas, alma aflita. E eu fiquei questionando ao Senhor o porquê de todas essas coisas. Eu orava, jejuava, fazia leitura bíblica, ia à igreja, mas parecia que nada adiantava. O que eu não tinha mesmo era base bíblica. E isso foi fazendo com que, com o tempo, eu me envolvesse com métodos, com técnicas e ensinamentos que pareciam cristãos, mas que aos poucos iam me afastando da simplicidade do verdadeiro evangelho. Eu comecei a buscar muitos conhecimentos. Afinal de contas, como diz a Bíblia, meu povo perece por falta de conhecimento. Só que o que eu não sabia é que esse conhecimento que a Bíblia fala é o conhecimento da palavra, o conhecimento puro, o conhecimento das Escrituras, o conhecimento de Cristo. E não qualquer conhecimento. Eu comecei a buscar por muitos métodos para que me ajudassem de maneira comportamental, emocional, né? Quem sabe tinha alguma coisa a ver com o meu temperamento. Comecei a virar uma pessoa extremamente legalista. Eu achava que eu podia abrir e fechar alguma porta, que eu estava fazendo alguma coisa que estava impedindo o agir de Deus na minha vida. Sem perceber, eu comecei a confiar mais em técnicas, em métodos, em conhecimentos do que na graça de Deus. Eu estava ficando cansada, sobrecarregada. Eu achava que eu precisava alcançar, controlar todas as coisas para que eu pudesse ter uma cura, uma transformação. E eu comecei a buscar o Senhor cada vez mais por respostas de algo que talvez vai que ele estava me escondendo alguma coisa e eu precisava buscá-lo incessantemente por uma resposta, achando que ele ia falar alguma coisa comigo que estivesse fora da palavra dele. Alguma coisa que eu não soubesse. E de fato o Senhor falou comigo. Ele me concedeu uma experiência muito pessoal, em sonho. Eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas eu entendia que o Senhor estava me chamando a atenção. E a única coisa que eu consegui me lembrar quando eu acordei foi Oséias 2. Eu vou ler aqui para vocês, nas minhas anotações que eu fiz, o que quer dizer essa passagem, o que quer dizer Oséias 2. Diz assim, o livro vai contar que o povo havia abandonado a aliança com Deus e se entregado à idolatria, especialmente ao culto de Baal. Deus usa o casamento do profeta Oséias com Gomé, uma mulher infiel, como símbolo da infidelidade espiritual de Israel. E o tema central é o amor fiel de Deus por um povo infiel. Eu não entendi muito bem na hora, o que esse texto que tinha a ver com a situação que eu estava passando. Mas aí depois o Senhor foi abrindo os olhos do meu coração e eu fui compreendendo que o que estava acontecendo comigo é que eu estava me prostituindo espiritualmente, buscando consolo, segurança, respostas longe das Sagradas Escrituras. Eu comecei a entender que o Evangelho não é sobre técnicas, não é sobre métodos, não é sobre valores terrenos. Não é sobre os meus desejos de controlar a vida, mas é sobre depender de Jesus. É sobre compreender esse sacrifício na cruz do Calvário. É sobre viver para Cristo e morrer para mim todos os dias. Deus foi alinhando o meu coração às suas escrituras e me trazendo discernimento sobre os falsos evangelhos que têm entrado dentro das igrejas. O evangelho centrado no homem, humanista, centrado nas nossas emoções, em fórmulas, mas não no arrependimento, não na santidade e nem na suficiência de Cristo.
Talvez você esteja se sentindo assim como eu estive, confusa, cansada, sem direção, buscando resposta, sem uma base bíblica nas escrituras, sem ter essa direção. Existe sim um caminho seguro, a palavra de Deus, a palavra pura, sem mistura, suficiente como ela é, como ela sempre foi. Deus não nos chamou para viver perdidas, presas ao medo, à culpa ou ao engano. Ele nos chamou para perto dele, para uma vida guiada pela verdade. Se você entende que você precisa recomeçar, aprender a ler mais a Bíblia, a caminhar com direção, saiba que você não precisa fazer isso sozinha. Existe graça, existe esperança, existe um Pai que continua chamando as suas filhas de volta para casa. Eu espero que esse vídeo de alguma maneira tenha edificado a sua vida. Vamos juntas. Fica com Deus.